A paz do Senhor, irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para a nossa reflexão de quarta-feira. Hoje nós faremos a nossa terceira reflexão sobre casamento na quarentena. Eu pretendo falar sobre alguns efeitos colaterais que têm aparecido com muita frequência aí por ocasião desses dias. E eu queria mostrar que esses efeitos colaterais eles não são sem propósitos. Eles têm aí então uma causa e eu queria examinar isso com você. Mas antes de nós iniciarmos, feche os seus olhos. Vamos orar a Deus pedindo que Ele nos auxilie nessa noite. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de poder refletir mais uma vez na Tua palavra. Ajude, ó Pai, cada casal, cada família que me escuta. Permita, Senhor, que esta família construa junto um relacionamento sadio, que através, ó Pai, deste tempo de reflexão que temos passado aqui, nós consigamos pensar, ó Pai, maneiras bíblicas de lidar com o casamento. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria de começar hoje com um conceito que eu estou dizendo a vocês, efeito colateral, e a gente precisa saber o que isso significa, né? A Wikipedia, que é essa enciclopédia livre da internet, ela diz pra gente que efeito colateral denomina-se como um efeito diferente daquele considerado como o principal para um fármaco. O que é que nós podemos dizer sobre isso? Podemos dizer que é um efeito que não se esperava, causado por um certo tipo de medicamento, e a reação que esse medicamento produziu é o que se chama de efeito colateral. Não se esperava que ele produzisse aquilo e ele produziu. Aplicando essa mesma ideia ao nosso estudo, eu estou chamando aqui de efeito colateral no casamento exatamente essas reações diferentes daquelas que se deveria esperar para uma relação construída com tanto afeto e amor. O que se espera como reação de um casamento é totalmente diferente das que os efeitos colaterais às vezes proporcionam nos relacionamentos. Quando, por exemplo, nós olhamos Deus fazendo Eva para Adão, o objetivo ali escrito é para que ele não estivesse só, ele tivesse uma adjuntora, uma companheira. Mas é claro que o casamento acabou sofrendo alguns efeitos colaterais. E são muitos os motivos porque os casamentos sofrem com os efeitos colaterais ou essas reações indesejadas que ele não deveria passar. Hoje eu gostaria de destacar um tipo de pessoa para o qual o casamento terá muitos efeitos colaterais. Sim, eu estou falando de pessoas. O casamento terá efeitos colaterais para pessoas que fantasiam nessa relação a realização de um conto de fadas. Pessoas que casam fantasiando contos de fada sofrerão então os efeitos colaterais mais danosos dessa relação. Isso mesmo. Pessoas que colocam no casamento as expectativas da realização do seu conto de fadas correm um risco muito grande de sofrer alguns efeitos colaterais que não se esperava sofrer. Eu queria mostrar isso a você à luz de alguns fatos, e talvez o primeiro deles que eu desejo mostrar a você é essa visão de conto de fadas, uma visão meio de Hollywood, de casamento como um filme, como um grande evento que permeia os nossos dias. As cerimônias de casamento hoje, elas são um show, são cerimônias extravagantes. A revista Época, por exemplo, ela publicou aí essa reportagem onde ela está nos dizendo que um advogado gastou 8 milhões
em um casamento ostentação? 8 milhões. À primeira vista, a gente vê isso e acha que é algo grandioso. E parece ser tão grandioso à primeira vista que centenas de jovens querem copiar essa fórmula de casamento show, espetáculo, uma ideia de um filme de Hollywood. O problema é que essa influência hollywoodiana, ela vai dificultar muito a separação que nós temos que fazer entre o cinema e a vida real. Casamento não é um filme. Casamento é vida real. E quando nós construímos imagens falsas sobre o que é casamento, a consequência disso são os efeitos colaterais. Nós construímos imagens falsas, casamos por propósitos equivocados e sofremos um sofrimento que é desnecessário. Por isso que os efeitos colaterais numa relação são tão fortes. E por isso que nessa pandemia que nós estamos vivendo, os efeitos colaterais têm se tornado tão evidentes. Porque veja que, apesar de nós termos aí essa perspectiva de sonho, de realização dos nossos desejos mais intensos, o casamento como a realização de um projeto, de um sonho, onde todos viveram felizes para sempre, esse sonho ele é do cinema, ele não é da vida real. A vida real não funciona como no cinema. O cinema sempre encerra dizendo e viveram felizes para sempre. A Branca de Neve ouviu isso no final da sua história. Mas a vida real é assim que é a vida da Branca de Neve. A vida real é totalmente diferente do cinema. Ao invés de conjecturar o casamento como um conto de fadas, a minha intenção hoje é considerar algumas coisas reais sobre essa relação. Esquecer a imagem construída a partir de filmes, novelas e ficções. É uma tentativa de lhe fazer pensar. Lhe fazer pensar para que a gente consiga avaliar que entrar nessa relação com a perspectiva errada causará frustração, causará esperanças decepcionadas, causará muito sofrimento, causará expectativas não realizadas. Então não vale a pena casar com a perspectiva dos filmes e viveram felizes para sempre. A perspectiva que nós temos que usar para o casamento é uma perspectiva realista. É isso que eu gostaria de destacar nesse primeiro momento. 2 efeitos colaterais que os casamentos que são construídos a partir de perspectivas hollywoodianas vão sofrer, e 2 visões realistas sobre o casamento. Casamento real de pessoas que pensam o casamento com propósito, que pensam o casamento como uma relação para a vida e não para os filmes. Então, nesse primeiro momento, vejamos aí 2 efeitos colaterais. E para falar sobre os efeitos colaterais, eu queria começar lendo o texto de Provérbios, capítulo 30, versículo 21, 22 e 23. O texto bíblico diz assim: há 3 coisas que a terra estremece. Há 3 coisas que fazem a terra estremecer. Ou melhor, 4 que ela não pode suportar: o servo que se torna rei, o tolo arrogante que prospera, a mulher amargurada que enfim arranja um marido e a serva que toma o lugar de sua senhora. O provérbio aqui está nos dizendo que 4 coisas a terra não pode suportar. E dessas 4, 3 fazem a terra estremecer. É claro que a gente não sabe quais são as 3, porque ele cita 4 coisas, mas o que nós sabemos é que nessa lista está a mulher amargurada que, enfim, arranja um marido. Isso mesmo, ela não encontrou o marido. Arranjaram um marido para ela.
Esse versículo vai nos revelar a maneira como casamentos podem ser vítimas de um pensamento utilitarista. O que significa isso? Significa que pessoas que se vestem com uma imagem que não possuem para conseguir se casar, após ter conseguido, elas revelam quem de fato são. É isso que eu estou chamando aqui de casamento com uma visão utilitarista. A partir desse momento, quando você tem um casamento utilitarista, quando a pessoa revela quem de fato ela é, cada parceiro, cada indivíduo dessa relação passa a ver o outro como responsável pela sua felicidade. E passa a ver no outro aquele que vai realizar os seus desejos pessoais. A consequência é que essa relação, ela é uma relação que passa a se basear em exigências e muitas cobranças. Porque se cobra muito para que o outro faça, se exige muito para que o outro se empenhe, porque você está pensando em si nessa relação. É importante frisar isso em relações construídas com essa perspectiva equivocada, que exatamente por causa dessa visão utilitarista, o casal acaba criando expectativas erradas. Aí eles começam a perguntar: o que esse casamento tem feito de bom para mim? Em vez de dizerem: o que eu tenho feito de bom pelo meu casamento? Então, casamentos com perspectivas erradas, eles estão pensando sempre naquilo que é bom para eles e para a satisfação e realização apenas do indivíduo. Nesse momento, o casal deixa de considerar que mesmo a pessoa que ele disse que ama, eles podem passar a ofender e a magoar essa pessoa por causa de suas cobranças e de suas exigências. Essas cobranças, essas exigências acabam construindo mágoas que se tornam constantes. E o casamento perde completamente a vida. Porque o outro não lhe dá aquilo que você espera, você não entrou na relação para isso, e agora você está extremamente frustrado porque o filme não aconteceu como você esperava. Se o primeiro efeito colateral para casamentos com motivação errada é essa quebra de expectativa, porque você conheceu uma pessoa que não existe, colocou em cima dessa pessoa expectativas que não serão satisfeitas, veja que o segundo efeito colateral de casar com um propósito errado é o ciúme. E aqui eu gostaria de ler com você Provérbios capítulo de número 6, versículo de número 34. Porque o marido ciumento ficará furioso e não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará compensação alguma, nem se satisfará com os presentes mais valiosos. O ciúme, ele é como um aviso. É um sinal de alerta. Um sinal de alerta de que há um perigo por perto. Ele acontece quando nós nos sentimos ameaçados. Por isso, é preciso saber que o ciúme é um sentimento que vem embrulhado no medo. Medo e ciúme andam juntos. Medo de ser substituído, medo de perder o outro, medo de ficar sozinho. Medo de algo que talvez já está acontecendo ou você acha que pode acontecer. E a partir desse momento, o ciúme, então, ele se torna este problema. Porque esse medo de perder o outro leva você a um desejo ganancioso de possuir o outro por inteiro e que o outro seja somente seu. Na cabeça do ciumento existe a crença do controle. Ele quer controlar para poder proteger segundo a sua perspectiva. Proteger aquilo que é seu. Eu não sei se você já assistiu o filme Senhor dos Anéis.
É como aquele personagem que segura forte o anel nas suas mãos e diz, meu precioso. Ele acha que aquilo é só dele. E aí o ciumento que acha que, essa proteção é revelada no controle, ele começa a controlar o cartão de crédito, começa a controlar o celular, começa a controlar os e-mails, começa a controlar as redes sociais, enfim. O ciumento quer quase trancar o outro às 7 chaves, para ter certeza do seu amor, para saber que ele ou para saber que ela é só seu. Ao controlar quem você ama e deseja, você sufoca, você corrói, você estraga a relação. Porque quem ama não controla. E quem controla não ama. Eu repito, quem ama não controla. E quem controla não ama. Se você não deseja sofrer esses efeitos colaterais na sua relação, não case sem propósito. Eu gostaria de comentar isso de forma bem clara e objetiva. E essa afirmação que eu vou fazer só serve para esse vídeo e para essa fala que estou dizendo a você. Não pode ser tirada desse contexto. Se você não tem propósito para casar, não case. Casar sem propósitos lhe garante efeitos colaterais danosos. Casar sem propósito lhe garante um sofrimento desnecessário. Mas perceba que, além de ter esta visão onde nós encontramos o casamento com efeitos colaterais, existe também uma visão realista. E é dessa visão realista que eu quero passar a tratar com vocês. Se nós não podemos criar se nós não podemos criar imagens falsas para o casamento, que imagens então nós devemos construir? Eu gostaria de aqui relatar duas a você. A primeira, leia comigo, por favor, Provérbios capítulo 5, versículo de número 19. Ela é gazela amorosa, coça graciosa, que os seios de sua esposa o satisfaçam sempre e você seja cativado pelo seu amor todo o tempo. Ser sempre satisfeito e cativado pelo outro nos ensina que o amor implica em compromisso. Você sempre será satisfeito e sempre será cativado pelo outro, porque você se compromete apenas com a outra pessoa. É uma promessa que é feita tanto a você quanto ao outro. A gente faz isso quando a gente casa. Eu prometo ser fiel a você. Eu prometo na tristeza, na angústia. Eu prometo aguentar firme, tocar o barco nos momentos difíceis, ficar ao seu lado para o que der e vier. Mais do que em qualquer outra parceria, no casamento, nós temos a oportunidade de lutarmos juntos. E essa é uma sensação de profundo conforto. Porque a gente vê o compromisso do outro em estar ao nosso lado. E o compromisso, ele vem de dentro, é uma decisão que você tem que tomar. Você é que tem que dizer eu prometo. E é você que tem que lutar para cumprir essa promessa. Esse é o sentimento básico do compromisso. Nós precisamos pensar o casamento como essa condição escrita aí no texto bíblico. Onde é que você vai satisfazer-se? Onde é que você vai encontrar-se cativado? Que seja no seu cônjuge. E para encontrar-se aí com seu cônjuge, sempre satisfeito e cativado, é preciso que você assuma um compromisso com essa pessoa. Na condição atual do corpo dele e dela, e na condição futura.
na condição atual do casamento de vocês e na condição futura. Se não houver esse compromisso, não será com a sua esposa ou com o seu esposo que você vai se satisfazer. E não será pela sua esposa ou pelo seu esposo que você vai se sentir cativado. A visão realista do casamento implica compromisso. É um compromisso assumido com outra pessoa. Além de ser um compromisso, a segunda coisa que o casamento deve ser é uma amizade. E aí eu queria ler para você Provérbios 17, 17. O amigo é sempre leal e o irmão nasce na hora da dificuldade. Você sabe que não existe casamento sob medida. Ocorre que nós, quando casamos, estamos pisando num terreno que fórmula nenhuma funciona. A maioria dos bons casamentos depende muito mais da amizade do que do sexo. Eu repito isso. A maioria dos bons casamentos dependem muito mais da amizade do que do sexo. Enquanto a atração sexual vai e vem, a amizade permanece. Todas as amizades têm certas características em comum. Na amizade, há um sentimento de confiança, de identificação, que nos faz acreditar que o amigo se importa conosco, que seus valores são semelhantes aos nossos. A amizade entre o casal é crucial, porque nos dá a capacidade de manter essa conexão emocional que precisa existir nas horas difíceis, que nos ajuda a sustentar o fardo do dia a dia e de suportar as mudanças que a vida impõe. Se existem pessoas que constroem uma imagem falsa sobre o casamento e sofrem com seus efeitos colaterais, é porque essas pessoas não casaram entendendo que o casamento é um compromisso. Não casaram entendendo que o casamento é uma amizade. É uma amizade que tem que se desenvolver durante a vida. Se você está sofrendo os efeitos colaterais tão comuns às relações, chegou a hora de avaliar com seu cônjuge os propósitos pelos quais vocês se casaram. Ainda é possível fazer uma aliança com seu esposo? Ainda é possível fazer uma aliança com a sua esposa? Ainda é possível fazerem isso juntos? E aí eu queria terminar lendo para vocês um trecho de uma poesia que eu considero importante para a gente encerrar com ela. A poesia de George Eliot diz assim: que coisa mais sublime pode haver para duas almas humanas do que sentir que estão unidas para a vida inteira, fortalecendo uma a outra em todas as dificuldades, descansando uma na outra em todos os sofrimentos, unindo-se uma a outra nas lembranças silenciosas indivisíveis, no momento do último adeus. Não sofra os efeitos colaterais do casamento por não saber utilizar o seu casamento. Não sofra os efeitos colaterais do casamento por não haver propósito na sua relação. Se você puder, chame o seu esposo e a sua esposa. Eu gostaria de orar por vocês neste momento. Senhor Deus e Pai, eu oro por esta família que me ouve. Talvez, ó Deus, quando nos casamos, não tínhamos propósitos para isso. Talvez a imagem que estava em nosso coração era uma imagem das novelas, uma imagem dos filmes, uma imagem dos seriados, tantas imagens falsas, tantas expectativas equivocadas. Mas agora, já estando casados, Senhor, nós precisamos ter imagens precisas. Nós queremos construir uma relação verdadeira, autêntica. E por isso eu oro por esta família. Eu oro, Senhor, por este casal, para que o Senhor os ajude a encontrar propósito em crise.
Que o Senhor os ajude a encontrar propósito em momento como esse que vivemos. Eu oro por acreditar e por confiar. E é assim que eu te peço, em nome de Jesus. Que coisa mais sublime pode haver para duas almas humanas do que sentir que estão unidas para a vida inteira, fortalecendo uma a outra em todas as dificuldades, descansando uma na outra em todos os sofrimentos, unindo-se uma à outra nas lembranças silenciosas e indivisíveis, no momento do último adeus.